that the Lord may touch in the heart of the youth people so we can reach those numbers. Que Deus abençoe vocês. That God bless you all. I know we've heard a lot of goals. Sei que nós ouvimos aqui muitos alvos. If you don't set goals, if you aim at nothing, you hit nothing. Se você não estabelece alvos, se você atira no nada, But você when, não consegue nada. but when you set missional goals, now you're able to pray for those Mas goals. quando você estabelece alvos missionários, então você pode orar pelos alvos We missionários. heard from about 10 or 12 nations. Nós apenas ouvimos aqui de 10 ou 12 nações. As I mentioned, the Pentecostal Church of God is comprised of 73 Como eu nations. compartilhei com vocês, a IDPB ou a PCG está em 73 nações. Would you join me right now as we set out a great shout Você poderia se unir comigo quando a gente vai colocar um grande clamor, for what God is going to do in this decade? por aquilo que Deus vai fazer nessa próxima década? Hallelujah! Aleluia! Sim, Pai. Aleluia, Deus. Amen. Aleluia, Are Pai. you ready for the word? Você está pronto para a palavra? Turn to Joshua chapter 11, verse 15. Abra comigo no livro de Josué, capítulo 15. Joshua 11:15. Josué, capítulo 11, por favor. In many ways, just like the children of Israel crossing over into the promised E land, muitas vezes, assim como o povo de Israel estava atravessando, né, para a terra prometida. I believe the Pentecostal Church of God has crossed over to possess some land in the 2nd century Eu PCG. acredito mesmo que a IDPB ou a PCG está cruzando fronteiras para alcançar novas terras. We are positioned to possess our Nós promises. estamos nos posicionando para alcançar as nossas promessas. Isn't it interesting that after 400 years, Não é interessante, amados, que depois de 400 anos, it only took them 3 days to cross over? apenas levou 3 dias para eles atravessarem. After 400 years of slavery, Depois de 400 anos de escravidão, 40 years of wandering in a wilderness, 40 anos andando em círculo pelo it deserto. took them 3 days to cross over into the promised Mas land. apenas levou 3 dias para eles entrarem na terra prometida. And only 10 years to possess the E land. apenas 10 anos para eles tomarem posse da terra. 1 decade. Uma década. Well, we've been in this conference for 3 days. Enquanto nós estamos nessa conferência já por 3 dias. I think some people are crossing over. Eu acho que algumas pessoas já estão atravessando. And we have a decade before us. Mas nós temos uma década na nossa frente. And I believe God is going to help us to possess the land. Eu creio que Deus vai nos ajudar a tomar posse da terra. Our text for the conference has been Matthew chapter 9. O texto da nossa conferência aqui é Mateus capítulo 9. That Jesus saw the multitudes, Então ali diz que Jesus viu as multidões. that he had harvest eyes. Então ele tinha um olhar ligado à colheita. He was moved with compassion. Ele foi movido com compaixão. He had a harvest heart. Então ele tinha um coração ligado à colheita. And he told his disciples to pray for the harvest, Depois ele ensinou os seus discípulos, ou mandou os discípulos a orar pela colheita. to have a harvest mouth. Então aí está falando de eles terem uma boca, né, ligado à colheita. Tonight our focus must be on sending laborers into the harvest Hoje à field, noite o nosso foco é enviar trabalhadores para o seu campo. to have harvest feet. Então ter pés ligados à colheita, pés da colheita. Joshua chapter 11 verse 15. Então no Josué capítulo 11, verso 15. As the Lord commanded Moses his servant, Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. so Moses commanded Joshua. Então assim também Moisés ordenou a Josué. And so Joshua did. E assim fez Josué. He left nothing undone. Ele não deixou uma palavra, nenhuma só palavra caiu de tudo. He left nothing Ele undone. não deixou nada por fazer. Seria uma outra tradução, tá? Uma outra versão. É o que ele está repetindo. Ele não deixou nada por fazer.
He left nothing undone of all the Lord had commanded Moses. Ele não deixou nada por fazer de tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Tonight I want to challenge you to leave nothing undone. Hoje à noite eu quero desafiar você a não deixar nada por fazer. Holy Spirit, we need your presence. Espírito Santo, nós precisamos da tua presença. To leave nothing undone. Senhor, nos ajuda a não deixar nada por fazer. If you don't go with us, Se tu não fores com a gente, we won't go. nós não iremos. If your presence is not with us, Se a tua presença não está conosco, we won't possess the land. nós não possuiremos a terra, Senhor. Teach us. Ensina-nos. Talk to us. Fala conosco. One word from heaven Uma palavra do céu will change earth. vai transformar a terra. In Jesus' No name. nome de Jesus. Amen. Amém. Can you imagine the children of Israel after 400 years of slavery? Você pode imaginar o povo de Israel saindo ou deixando 400 anos de escravidão? Their forefathers being beaten by the Egyptians, Batidos e maltratados pelos forced to egípcios make bricks of mud and straw, e forçados a fazer tijolos de barro e de palha, né? slaves in the land of Egypt. Ok, escravos na terra do Egito. Then they wander for 40 years in a E wilderness. depois eles andaram, né, pelo deserto por 40 anos. And in only 3 days they cross over. E somente em 3 dias eles atravessaram. And in only 1 decade they possess the E land. apenas em uma década eles possuíram a terra. PCG family, Ô família da PCG, allow me to prophetically declare tonight permita-me declarar para vocês profeticamente that we have gathered from all over the que globe nós estamos aqui reunidos pessoas de toda parte do in globo. this first decade of a second century PCG Nessa primeira década do segundo século da PCG. to leave nothing undone. Vamos deixar nada para trás sem ter feito. After 103 years, Depois de 103 anos, we are committed to leaving nothing undone. nós temos o compromisso de não deixarmos nada por fazer. We have gathered as one world, Nós nos reunimos como um mundo, one mission, como uma missão, one movement como um movimento. to leave nothing E undone. vamos deixar nada por fazer. This decade will not be defined by the coming of COVID, Essa década não vai ser definida pela vinda da but Covid-19, by the coming of the mas harvest. pela vinda da colheita que vai surgir. And we will leave nothing Nós undone. não deixaremos nada por fazer. Hallelujah. Aleluia. Some of you might be wondering Alguns de vocês podem estar se perguntando what it means for the PCG o que significa para PCG to leave nothing undone. não deixar nada por fazer. Allow me to share 3 things from God's heart Deixa-me compartilhar com vocês 3 coisas do coração de Deus to my heart. que Ele compartilhou To com o meu your coração, heart. do meu coração para o seu coração. Number 1, A primeira coisa, leaving nothing undone deixar nada por fazer means global expansion. significa uma expansão global. The very first city in the promised land A primeira cidade na terra prometida was Jericho. foi a cidade de Jericó. And in many ways I see Jericho representing global expansion. Então, e de alguma maneira, de muitas maneiras, eu entendo que Jericó representa essa expansão global. When I was elected to serve in this office 5 years ago Quando eu fui eleito para exercer essa função há 5 anos atrás, as the president of the PCG, como presidente da PCG, God gave me a mandate Deus me deu uma ordem, um mandato to transition the PCG para fazermos uma transição na PCG to a global church para uma igreja global, with a global mission. com uma missão global. It was not a mandate Isso não era um mandato, to lessen the honor of the parent church in the United States, não era um mandato a gente diminuir a importância da nossa igreja mãe nos Estados Unidos, but to raise the honor of our global church mas levantar assim a honra
dessa igreja global. to go into all the world and Para que preach the possamos gospel. aí em toda parte do mundo e pregar o evangelho. What does a global church look like? Então, como é que parece uma igreja global? It looks like a multinational church. É uma igreja. Try to connect with those who look like us. Nós queremos apenas conectar com aqueles que se parecem conosco. The educated want to connect with the educated. As pessoas cultas querem se relacionar ou se conectar com as pessoas cultas. Or the uneducated with the Ou uneducated. aquelas pessoas que não têm cultura, cultura, querem se relacionar com as pessoas que não têm cultura. The rich with the rich. Então assim, o rico com o rico, The poor with the poor. pobre com o pobre, The young with the young. o jovem com o outro jovem, The old with the old. com os velhos, o velho com os outros velhos. Whatever culture we are, Com a cultura que quer que nós tenhamos. we create a church that looks like us. Nós criamos uma igreja que se parece conosco. But I'm here to declare to Mas eu you estou aqui para declarar para você that a global que church uma igreja global doesn't necessarily look like me não tem que se parecer necessariamente comigo and look like you. ou se parecer com você. It looks like all of us. Mas essa igreja vai parecer com todos nós. Every nation, Cada nação, every culture, todas as culturas, every color, todas as cores, every tribe, todas as tribos, every tongue. todas as línguas. Do you remember Você se lembra what happened in the valley of dry o que bones aconteceu no Vale dos Ossos Secos? in Ezekiel Lá no 37? livro de Ezequiel, capítulo 37. The bones were disconnected Os ossos estavam todos and desconectados. had no life E eles não tinham nenhuma vida. until first of all, Até que primeiramente God Deus soprou sobre eles. Aleluia. Aleluia. God breathed. Deus soprou sobre eles. How many believe to live? Quantos acreditam viver? We must have the breath of God. Que nós precisamos ter o sopro de Deus. Aleluia. We may have great churches, Nós podemos ter grandes igrejas. great music, Música muito linda na igreja. great ministry, Grandes ministros na igreja. great preachers and teachers. Grandes pregadores e mestres. But without the presence of God, Mas sem a presença de Deus, we're still dry bones nós, in a nós valley. somos apenas ossos secos num And vale. we need God to. E nós precisamos que Deus sopre sobre nós. Hallelujah. When God began to breathe, Quando Deus começa a soprar, the bones began to connect. os ossos começam a se conectar. And isn't it E interesting não é interessante, amados, that the bones did not connect to the same que bones? o osso não se conecta com o outro osso parecido com ele. The ankle bone did not connect to the ankle Por bone. exemplo, o tornozelo, né? O osso do tornozelo não se conecta com o outro osso do tornozelo. The ankle bone did not connect to the ankle O bone. osso do tornozelo não se conecta com o outro osso do tornozelo. The ankle bone connected to the knee bone. O osso do tornozelo se conecta com Knee o osso bone do joelho. connected to the hip bone. O osso do joelho se conecta com o The osso do hip quadril. bone connected to the chest E bone. o osso do quadril se conecta com o osso do peito. It didn't connect to the same bone. Você não se conecta com o mesmo osso. If we want to live as the body of Então, se Christ, nós queremos viver como corpo de Cristo, we're going to have to connect to some different bones. nós temos que nos conectar com um outro osso diferente, To some different cultures. com alguma outra cultura diferente, To some different people groups. com outro grupo diferente de pessoas.
I've heard it said that the blood of Jesus, Eu já ouvi dizer que o sangue de Cristo, or that through the blood of que Jesus, através do sangue de Cristo, He's erased all the color Ele lines. tem coberto todas as linhas de cores. I know what that statement is trying to say, Eu sei o que essa declaração está querendo nos dizer. but it's not accurate or true. Mas não é verdadeira, não é exata essa declaração. Because the blood of Jesus did not erase the color line. Porque, na verdade, o sangue de Cristo, ele não apaga as linhas de cores. It erased the sin line. Ele apaga, na verdade, a linha do pecado. Aleluia. God created the color line. Deus criou as linhas de cores, querido. In heaven, He is not erasing the color line. No céu, ele não vai apagar as linhas de cores. Because every tribe and every Porque a tongue Bíblia fala de cada língua, de cada tribo, and every culture de and todas every as color culturas, e todas as cores. are going to stand around the throne Eles of vão estar God, em volta do trono de Deus, singing salvation to our cantando God. salvação para o nosso Deus. To Him be all glory and honor and Para Ele dominion. seja a glória, a honra e o domínio. Aleluia. No, listen. Escute, por favor. You look at me tonight, Você olha para mim hoje à noite. and you see a white person or someone with white color on the Você outside. está vendo aqui um homem, né? Olha para mim, ele é uma pessoa de cor branca. But that's not really who I am. Mas isso não é realmente quem eu sou. Because who I am is really on the inside. Porque, na verdade, o verdadeiro quem eu sou está dentro de mim. I have a soul. Eu tenho uma alma. I have a mind. Eu tenho uma mente. I have a will. Eu tenho uma vontade. I have emotions. Eu tenho emoções. I have passions. Eu tenho paixões. I have affections. Eu tenho afeições. Who I really am Então aquilo que realmente eu is sou on the inside of me. está dentro de mim. And guess who else is on the inside of me? E imagine o que é que está por fora de mim. The Holy Spirit of the living God. O Espírito Santo de Deus. How many believe that all of us were created in the image of God? Quantos de vocês creem que todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor? Aleluia. That means that Isso God significa que Deus is a multicultural é God, um Deus multicultural. which means O que significa that I have a multicultural God que eu tenho um Deus multicultural living on the inside of me. vivendo dentro de mim. Aleluia. 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 So you look at someone on the outside, Então, quando você olha para alguém do lado de fora ou da parte externa, and I may look white on the e eu outside, posso parecer branco do lado de fora, but I'm actually Asian on the inside, mas na verdade eu sou asiático por dentro. and Latino and Hispanic on the E inside, também latino e hispânico dentro de mim. and every culture on the inside, Todas as culturas dentro de mim. because I have a multicultural God. Porque eu tenho um Deus multicultural dentro de mim. Aleluia. Aleluia. All the way back in 1999, Então vamos voltar a 2019. I came to Manaus, Brazil for the first time. Just a minute. 1999. Só corrigindo. Voltando a 1999. And for many, many years, I traveled to several of our mission fields around the world. E por muitos e muitos anos nós viajamos ou eu viajei por vários campos missionários no mundo. And I fell in love E eu me apaixonei with God's multinational church, pela essa igreja de Deus multinacional. multicultural, Eu me apaixonei por essa Church. igreja multicultural. multi-generational Essa church. igreja multigeracional. Let me tell you what happened in Jericho. Deixa eu falar para vocês o que aconteceu em Jericó.
The Bible says that 7 priests A Bíblia fala lá de 7 sacerdotes. led the way as they began to march Então eles dirigiam o caminho por onde eles iam marchar. around the city of Jericho. Eles estavam fazendo a volta em volta da cidade de Jericó. 7 priests 7 sacerdotes. were marching around the walls Eles estavam marchando em volta da cidade, do muro, da muralha, with 7 trumpets, com 7 trombetas. with the Ark of the Covenant. E também levavam a arca do concerto. Many of you know that 7 represents completion. Muitos de vocês sabem que o número 7 representa a coisa completa, o completo, o pleno. God created the world in a cycle of 7 days. Deus criou o mundo em um ciclo de 7 dias. Did you know that there were only 7 priests marching around the walls? Você sabia que havia somente 7 sacerdotes andando em volta da muralha? But how many priests are there today in the kingdom of God? E quantos sacerdotes hoje que há no reino de Deus? Now there's not just 7. Agora não há somente 7. There's the priesthood of all believers. Agora é um sacerdócio geral de todos os crentes. We are a kingdom of priests. Nós somos um reino sacerdotal. We are a chosen Nós generation. somos a geração escolhida. We are a royal priesthood. Nós somos o sacerdócio real. We are a holy nation. Nós somos a nação santa. We are the ones shining bright in the world. Nós somos aqueles que brilhamos na escuridão do mundo. The walls of Jericho will fall As muralhas de Jericó vão cair. because we are the kingdom of Porque priests. nós somos um reino sacerdotal. Aleluia. And the 7 trumpets that were placed E aquelas 7 trombetas que estavam ali. on the mouths of the priests, and they began to blow, Então, na boca dos sacerdotes, quando elas começaram a soprar, announced the sovereignty of God. ali estava sendo anunciada a soberania de Deus. Guess who has the trumpet at their mouth tonight? Imagine agora quem tem as trombetas na sua boca hoje à noite. We have the trumpet of Nós God temos a trombeta de Deus on our lips tonight. nos nossos lábios hoje à noite. We are declaring the sovereignty of Nós God. estamos declarando a soberania de Deus. We are the one proclaiming His Nós authority. estamos aqui declarando a sua autoridade. And the Ark of the Covenant followed those E priests. a arca do concerto seguia aqueles sacerdotes. Guess who is the Ark of the Covenant Imagine today? quem é a arca do concerto hoje. What? Opa! Do you not know Você não sabe? that you are the temple of the Holy Você Spirit é o templo do Espírito Santo and that He dwells in e que you? ele habita em você. So right Então now, agora mesmo, we are the priests nós somos os sacerdotes with the trumpet of God on our com lips, as trombetas de Deus nos nossos lábios, conveying the presence of God apresentando e mostrando a presença de Deus, so that the walls will fall down. para que as muralhas possam cair por terra. I think it's time Eu acho que é o momento that we reach out to 100 que nations nós alcancemos as 100 and nações, 10,000 churches 10.000 and igrejas, 10,000 e ministers 10.000 and pastores, 10,000 new young e leaders 10.000 líderes de and over jovens, 1 million Christ e mais de 1 followers. milhão de crentes nesse planeta. Hallelujah. Aleluia. Go ahead and give God praise. Yes. Vamos dar louvor a Deus, vamos adorar o Senhor. Sim, amados. Aleluia. Very quickly, I'm going to shorten this. The second, Rapidamente eu quero comentar com você a segunda coisa. how do we know that we're going to leave nothing undone? Como é que nós vamos ter certeza que não deixaremos nada por fazer? Not just through global expansion, Não somente uma expansão global, but through supernatural supply. mas através de um suprimento sobrenatural. When I say supernatural supply, Agora, quando eu falo de suprimento sobrenatural, I'm talking about resources and estou miracles. falando de recursos e estou falando de milagres.
The second city that the children of Israel faced A segunda cidade que o povo de Israel conquistou was the city of Ai. foi a cidade de Ai. And they weren't initially able to conquer Ai. E eles foram inicialmente. They weren't able to conquer Ai. No primeiro momento, eles não foram capazes de vencer ou conquistar a cidade de Ai. At the beginning, No começo, because Achan had taken what was consecrated to God porque Acão tinha tirado ou roubado aquilo que tinha sido consagrado para Deus and placed it in his tent. e levado aquele objeto sagrado para a tenda dele. He had stolen Ele tinha roubado aquele objeto what sagrado. was consecrated to God. Ele tinha roubado aquilo que tinha sido consagrado para Deus. Will never be able to possess the land. Nós nunca seremos capazes de conquistar a terra If we are stealing what has been consecrated to God, se nós estivermos roubando aquilo que foi consagrado para Deus, especially in things like biblical tithe, especialmente em coisas como a Bíblia fala, né, sobre dízimos, generous giving and resourcing. ofertas generosas e recursos. Do you remember what happened at the feeding of the 4,000? Você se lembra o que aconteceu na ocasião que Jesus alimentou os 4.000? Jesus was speaking to 4,000 men, Jesus estava falando para 4.000 homens. probably 20,000 people. Provavelmente ali estava 20.000 pessoas. Jesus was teaching to more people than are here in this Então, auditorium. Jesus estava ensinando para muito mais pessoas do que temos aqui nesse auditório. Can you imagine that? Você pode imaginar isto? And he didn't even have a microphone Ele or nem a tinha um microfone naquela ocasião, sound system. ou um sistema de som. And he was preaching to E ele estava maybe pregando, 20,000 people. talvez para 24.000 pessoas. And the people had nothing to eat for 3 days. E as pessoas não tinham nada para comer já fazia 3 dias. And the disciples never said a word. E os discípulos nunca disseram nenhuma palavra sobre isto. Just a few days earlier at the feeding of the 5,000, Então, apenas alguns dias antes, quando ele alimentou os 5.000, after just a few hours, depois de apenas algumas horas, the disciples were pulling on Jesus and saying, give something to eat to the people. os discípulos então começaram a chamar Jesus, dá alguma coisa de comer para esse povo. Isso na primeira multiplicação de pães, tá? Dos 5.000. But you see, that was the Jewish side of the Mas Sea veja, of Galilee, aonde eles estavam era o lado judeu da Galileia, where the disciples' families and friends were. aonde estavam a família dos discípulos e os amigos dos discípulos que estavam daquele lado. The north side of the Sea of Galilee, the Jewish side. O lado norte do Mar da Galileia, o lado judeu do Mar da So they Galileia. were concerned about their own people. Então eles estavam mais preocupados mesmo era com o seu próprio povo. But then when we get to the Gentile side, Mas quando aí nós chegamos para o lado dos gentios, the pagan side, o lado dos pagãos, where they're not sacrificing lambs and keeping the law, quando eles não estavam sacrificando cordeiros nem guardando a lei, they let the people starve for 3 eles days deixaram o povo passar fome por 3 dias. without ever saying a word. Nunca disseram nenhuma palavra. Is that the way the church functions? É desse jeito que a igreja funciona. As long as it is on our side of the world or our side of the sea, Enquanto for o nosso lado do mundo ou o nosso lado do mar, we want to make sure and resource and care for our people. nós queremos ter certeza que haverá recursos e haverá cuidado para o nosso povo. But when it comes to the other side of the sea, Mas quando falamos do outro lado do mar, that is not our people, aquele povo não é o nosso povo. we'll let them starve for 3 Vamos days. deixar esse povo padecer fome por 3 dias. If we want to possess the land, Então, se nós queremos possuir a terra, we're going to need to resource one another. nós precisamos dar recursos um para os outros.
We're going to have to give to help one another. Nós precisamos dar para ajudarmos uns aos outros. We're going to have to resource Myanmar Nós temos que dar recursos para Mianmar, and Cambodia para o Camboja and the other nations of the e world. as outras nações do mundo. Not just give something to eat to those who are on our side. Não somente dar alguma coisa de comer para aqueles que estão do nosso lado. Supernatural supply happens O suprimento sobrenatural, ele vem when we give what we have quando nós damos aquilo que temos, instead of talking about what we need. em vez de falarmos sobre as coisas que nós precisamos. You know what's interesting to me Sabe, irmãos, é interessante para mim. is that Jesus finally comes to the É que disciples Jesus finalmente vem aos and he discípulos. says, give them something to E eat. ele disse assim, dá-lhes alguma coisa de comer. And the disciples look at one another and say, what do? We don't have what we need. E os discípulos olharam em volta e disseram, o que é que vamos fazer? Nós não temos aquilo que precisamos. So Jesus asked the right question. Então Jesus perguntou, ou fez a pergunta certa. He doesn't say, what do you need? Ele não estava perguntando o que é que você precisa. He says, what do you have? Ele falou, o que é que você tem? Preste bem atenção. See, the wrong question is, Então veja, a pergunta errada é, what do you need? o que é que você precisa? The right question is, A pergunta certa é, what do you o have? que é que você tem? He said, how many loaves do you have? Interessante, ele perguntou, quantos pães vocês têm? He didn't even ask them about the fish. Ele nem mencionou os peixes. He just asked them about the loaves. Ele apenas perguntou sobre os pães. But when they started looking for the Mas loaves, quando eles começaram a procurar pelos pães, they found the eles fish. encontraram os peixes. Aleluia. Sim. When you start looking at what you have, Quando você começa a procurar pelo aquilo que você tem, you start finding supernatural stuff. você vai começar a encontrar coisas sobrenaturais. You start finding fish Você vai começar a encontrar peixe. and all kinds of things to bless and multiply. E todas as outras coisas que ajudam e multiplicam-se. They defeated Ai Eles derrotaram a cidade de Ai, because they sanctified porque eles santificaram what God had given them. aquilo que Deus tinha dado para eles. Last point, Último ponto, number 3. número 3. We'll leave nothing undone Nós não podemos deixar nada por fazer when we're able to multiply ministers and churches. quando nós estamos capazes de multiplicar ministros e igrejas, pastores e igrejas. How are we going to reach this decade of harvest Como nós alcançaremos essa década de colheita if we're not raising up ministers and se churches nós não estivermos levantando ministros e igrejas and next gen leaders? e novos líderes de jovens, se nós não estivermos estabelecendo eles? Let me ask you a personal question. Deixa-me fazer uma pergunta pessoal para você. I want you to see your role in this decade of Eu queria que harvest. você visualizasse o seu papel nessa década de colheita. How many people are you going to reach for Christ? Quantas pessoas você vai alcançar para Jesus? How many young leaders are you going to raise up? Quantos líderes jovens você vai levantar? How many new ministers are you going to equip? Quantos pastores você vai equipar? How many churches are you going to plant and start? Quantas igrejas você vai plantar e vai e prover? Do you know that after they defeated Ai, Se lembra que the depois children of Israel, que eles venceram a cidade de Ai, they defeated the 5 kings. eles derrotaram, depois que eles derrotaram a cidade de Ai, eles foram à frente e derrotaram mais 5 reis. I love the number 5 Eu gosto muito do número 5. because in scripture it symbolizes the grace gifts. Ok, porque nas escrituras simboliza
os dons da graça, os The, dons de the graça. fivefold ministry. Os 5 ministérios. Apostles, prophets, Apóstolos, profetas, evangelists, pastors, evangelistas, teachers. pastores e mestres. What would happen if we gained the victory in the fivefold ministry gift? O que é que vai acontecer se nós vencermos os 5 reis, né? O que representam os 5 ministérios? And we started raising up apostles, prophets, E evangelists, nós começarmos a levantar pastores, apóstolos, pastors, evangelistas, teachers, mestres, missionaries. missionários. We would begin to reach the harvest. Nós estamos começando a alcançar a colheita. Those that victory over the 5 kings Aqueles que venceram os 5 reis. caused them to advance into the promised Isso land. fez com que eles avançassem rumo à terra prometida. And they defeated the 7 kings in the south. Então, depois eles venceram esses 7 reis. And then the que seven- Eles venceram 7 reis que estavam no sul. And then the 7 kings in the north. E depois, mais 7 reis que estavam no norte. They began to possess the land. Começaram então a possuir a terra. South, north, east, Norte, west. sul, leste, oeste. Isn't it amazing that scripture says that first they defeated the 7 kings in the Eu south? quero que você preste atenção. Não é interessante que eles começaram a derrotar os primeiros 7 reis no sul? Because normally when we talk about direction, Porque normalmente quando nós falamos de direção ou os pontos cardeais, we say north, nós south, falamos east, sul, west. leste, oeste. But here, Mas aqui they were victorious in the eles south foram first. vitoriosos no sul primeiro. Do you think it's coincidence Você acha que seria uma coincidência isso, amados? that our first ever global conference, Que a nossa primeira conferência global, que já oh, houve, you got to hear me now, você precisa escutar, por favor. is being held in the global south, Isso aqui está acontecendo exatamente no sul do globo da Terra, in Manaus, Brazil? na cidade de Manaus, no Brasil. Is it possible Será que é possível that the kings of the south, que os reis dos reis do sul, the principalities of the south, os principados do sul, the powers of the south, os poderes do sul, are going to fall in the name of the Lord eles Jesus vão Christ? sucumbir em nome do Senhor Jesus Cristo? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou começar a correr também. Aleluia. And the 7 kings E os 7 reis became 14 se kings, tornaram 14 reis. a double portion anointing. Uma porção dobrada de unção. 7, the number of completion. Veja, o número 7 é o número completo, o número pleno. I'm declaring to you Eu quero declarar para você that we are leading in a season que nós estamos vivendo numa estação, of completion. uma estação de plenitude. This is a decade of completion. Essa é uma década de plenitude. This is a decade of Essa é completion. uma década de plenitude. To let nothing be Nós não undone. podemos deixar nada sem fazer. To leave nothing undone. Vamos deixar nada sem fazer, sem And completar. it's starting in the global E isso south. começa no sul do globo da And Terra. it's going to expand to the north and the east E aí and ela the vai se west. expandir para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Everyone stand to your feet. Vamos ficar de pé nesse momento, por favor. Listen, Escute, por favor. we've gathered for this global conference. Nós nos reunimos agora nessa conferência global. Preste atenção, por favor. And this is the last night. E essa é a última noite. And I don't know if you have ever been to a big auditorium with a sports event. Eu já sei que você já esteve em muitos auditórios, em estádio, né, de esportes. Where the stands are filled with people. Quando ali as arquibancadas e o estádio está cheio de pessoas. And they cheer.
E eles torcem for their team to win. pelo seu time para vencer. And when their team E wins quando o seu time vence or loses, ou perde, they all go home eles todos então vão para casa and continue business as e usual. continuam a sua vida normal. E continuam a sua vida normal. This is not that. Isso não é isso que eu falei. Preste atenção. We have gathered together in this auditorium Nós nos reunimos nesse auditório to celebrate and cheer one another. para celebrar e torcer uns pelos outros. And what God is doing around the E world. aquilo que Deus está fazendo no globo, em volta do mundo. But this is only an event. Mas isso é apenas somente um evento. We're getting ready to leave and go home. Nós estamos quase prontos para sairmos e para nossa casa. And if we go back to business as usual, E se nós voltarmos à nossa vida normal, we will have missed the point nós estaremos perdendo o ponto principal of this whole global de conference. toda essa conferência global, To literally shake the nations, que literalmente está sacudindo nações, to have harvest eyes de termos os olhos ligados à seara, and harvest hearts coração da seara, and harvest mouths e uma boca que fala da and colheita, harvest feet, e uns pés que caminham para a seara, and to leave nothing e undone. não deixarmos nada sem ter feito. In just a moment, Em apenas alguns minutos, I'm going to be asking you to join me eu quero convidar você a se unir comigo, in shouting unto God with a great em shout. gritarmos a Deus com um grande grito. I feel like we've been marching around the walls of Eu Jericho me this sinto week. como se nós estivéssemos nessa semana andando em volta das muralhas de Jericó. Aleluia. Sim, Pai. And somebody needs some walls to fall in your life. Quantas pessoas aqui precisam que muralhas caiam na sua vida? And some churches need some walls to fall. E quantas igrejas precisam que muralhas caiam sobre elas ou por elas? And some cities need some walls to E fall. quantas cidades precisam que muralhas sejam colocadas no chão? And some nations need some walls to E fall. quantos países precisam que muralhas caiam da frente deles? So in just a few minutes, Então, em alguns minutos, we're going to shout with a great shout. nós vamos fazer um grito, mas um grito bem grande. But before we do, Mas antes da gente gritar, we have some children that are coming. nós temos algumas crianças que vão entrar. We have a presentation. Nós temos uma apresentação. So I want to just pray for a moment E eu quero apenas orar por uns minutinhos. while the music begins Enquanto que a música começa a and the tocar. children come. E as crianças entram. And then I'm going to ask you to be seated. E aí depois eu vou pedir agora para vocês se sentarem. And then we're going to engage in a moment of divine Então, nós providence. vamos então nos envolver no momento divino aqui nesse lugar. Heavenly Father, Pai Celeste, we dedicate the next few nós moments estamos to you. dedicando esses próximos minutos a Ti. We need your power. Nós precisamos do Teu We poder. need your Nós presence. precisamos da Tua presença. We need the walls to come Nós down. precisamos que as muralhas caiam, We Senhor. need to touch the Nós nations. precisamos alcançar as I nações. pray over the next few Meu minutes Deus, nós estamos orando nesses próximos minutos. that this will become clear Que isso vai se tornar claro in our no spirits, nosso espírito, in our no understanding. nosso entendimento. In Jesus' No name. nome de Jesus. Amém. Amém. Be seated, be Por seated. favor, sentai-vos, sentai-vos, sentai-vos. As an 8-year-old boy, Como um garoto de apenas 8 anos de idade, telling the Lord that I would be what He wants me to be. eu estava dizendo para o Senhor que eu queria ser aquilo que Ele queria que eu fosse. Do what He wants me to do. Que eu faria aquilo que Ele mandasse eu fazer. And go where He wants me to go. E ir aonde Ele quisesse que eu fosse. And He began to share things with me as an 8-year-old E Ele boy começou a falar comigo, mesmo quando eu tinha 8 anos de idade. that I didn't quite understand, Coisas que eu não entendia bem. that I understand now. Mas agora eu entendo. You're never too young Você nunca é tão jovem to hear the voice of para God. ouvir a voz de Deus.
Tonight we're going to begin our altar time Nessa noite, quando nós fizermos o chamado para o altar, by praying for our children. e nós orarmos pelas nossas crianças. And I want to ask you now to stand with me. Agora eu queria pedir para você ficar de pé comigo, por favor. I'm going to ask some of our pastors and leaders to come forward and Eu queria pedir para alguns pastores e líderes virem aqui conosco, pray with our children this evening. e orar pelas crianças nessa tarde, nessa noite. And while they're coming right now, E enquanto eles estão vindo, eles estão chegando aqui. Lord, we pray for our children Senhor, tonight, nós estamos orando pelas nossas crianças hoje à noite. that you will speak to them. Que o Senhor fale com elas. Would you reach your hands in this Que direction? o Senhor, você pode dirigir a sua mão nessa direção, estender o seu braço nessa direção, querido. Por favor. That you will speak to them. Que o Senhor fale com eles, Senhor. That you will call them Que o Senhor os chame to the nations. para as nações. That you will use them Que mightily. o Senhor possa usá-los poderosamente. That they will make an eternal Que impact eles possam fazer um impacto na eternidade. in their world. No mundo deles. It might be in their own city. Pode ser na sua própria cidade. It might be in their own nation. Pode ser na sua própria nação. Or it may be in other Ou nations. talvez em outra nação. But that you will use them Mas que o Senhor os use. to do something mighty Para in que your eles kingdom. possam fazer alguma coisa poderosa no teu reino, Senhor. As the pastors continue to pray, Enquanto os pastores continuam aqui orando, I want to speak to all of those eu quero falar com todos vocês who have sensed God's call on your life que têm sentido o chamado de Deus na sua vida to serve in the fivefold ministry. para servir nos 5 ministérios. You know Você sabe, that you're called to be a pastor Que or an você- evangelist você sabe que você foi chamado para ser um pastor, um evangelista, or a missionary ou um or missionário, a prophet ou um profeta, or an apostle to ou the mesmo um nations. apóstolo para as nações. I don't have to tell you if you're called. Eu não tenho que falar que se você foi chamado. You know you're called. Você sabe que você foi chamado. And it can happen in a moment. E pode acontecer em um momento. My oldest son, Spencer, Eu estava pensando no meu filho mais velho, at Spencer. 16 years of Ele age, estava com 16 anos de idade. was standing in an auditorium Ele estava no auditório também. thinking he was going to go to college Ele estava pensando que ele ia para a faculdade. and play baseball. E ele ia jogar beisebol. And in one moment, E em um momento, God whispered to his heart Deus soprou no coração and dele. said, "You're not going to play E ele falou, o baseball. Senhor falou, você não vai jogar You're beisebol. going to preach the gospel." Você vai pregar o evangelho. My middle son, Garrett, E agora o meu filho do meio, o Geralt, came to Manaus, Brazil, ele fez uma viagem para Manaus, aqui no Brasil. when he was Mano. 11 years old, Quando ele estava com 11 anos de idade. and preached to the churches along the E Amazon. ele pregou em várias igrejas no Rio Amazonas. It doesn't matter how young Não importa quão jovem or how old you ou are, quão velho você seja, when God calls you, quando Deus chama você, you know it. você sabe. All week long, Toda semana we've been having altar calls nós temos feito aqui vários chamados para o altar. and saying, "Here I am, E Lord. nós temos dito, eis-me aqui, Senhor. Send me." Envia-me a mim. Well, if you know tonight, Agora, se você sabe hoje à noite, whether you're young, seja você jovem, whether you're middle-aged, seja você um homem de meia idade, whether you're old, ou mesmo que você já seja idoso, that you've been called que você foi chamado and you're not yet serving in those e areas of você ministry, ainda não está servindo nessas áreas de ministério, don't hesitate. não hesite, Don't wait. não espere. I want you to come right Eu now. quero que você venha aqui na Come, frente come, agora come, right mesmo. now, right now. Agora, You venha, know venha, you're venha. called. Você sabe que You know você é you're chamado. called. Você sabe que você é chamado. You know Venha. you're called. Você sabe. Você sabe. Whatever age you are, you know you're called. Aonde quer que você esteja, você sabe que você tem um chamado. Don't hesitate.
Não hesite. It's not about here I am, send me. Não é somente eis-me aqui, envia-me a mim. Because you already know. Porque você já sabe. You already know your call. Você já conhece o seu You chamado. already know your call. Você já sabe o seu chamado. To make an impact Para fazer um impacto on eternity. na eternidade. To make an impact in this world. Para fazer um impacto nesse mundo. People are coming from all over the auditorium. Pessoas estão vindo de toda parte desse auditório. Make room, let them come. Abra caminhos para eles passarem, por Fill favor. all the way across. Pode encher toda essa parte da frente If you aqui. can't get all the way up front, No momento que você está chegando aqui na frente, stand in the aisles. But você pode até ficar no meio desse get as corredor. close as you can. Mas chegue mais perto quanto você pode chegar. You know you're called. Você sabe que é chamado. How are we going to reach 100 nations? Como é que nós vamos alcançar 100 países? Right here, what we're seeing right now. Aqui mesmo, como nós estamos vendo aqui. Those who are watching online. Aqueles que estão vendo a gente na internet. From all over the world. De toda parte do mundo. I declare to you. Eu declaro para você. This is your moment. Esse é o seu momento. You know if you're called. Você sabe que você é chamado. If this is you. Se isso é você. And you know you're called. E você sabe que é I chamado. want you to get down on your knees. Eu quero que você se ajoelhe nesse momento. In your living rooms. Na sua sala. In your churches. Na sua igreja. In your bedrooms. No seu quarto. This is your moment. Esse é o seu momento. Because we're getting ready to shout with a great shout. Porque nós estamos nos preparando para fazermos um grande grito aqui. And whatever's holding you back. E aquilo que está impedindo você. Inferiority. Inferioridade. That you don't think you can do it. A coisa que você acha que você não pode fazer. Courage or boldness to step out. Coragem e ousadia para que você precisa dar o passo de fé. Addictions or distractions. Vícios ou distrações. Whatever is holding you back. O que esteja impedindo você. This is your moment. Esse é o seu momento. For the walls to come. Para que as muralhas caiam. As muralhas caiam na sua vida. Everybody that's all across the front. Todas as pessoas que estão aqui nessa begin to frente. cry out to God right now. Agora nós vamos fazer um clamor a Deus nesse and momento. Begin to tell him. E vamos começar a dizer: I'll be what you want me to be. Eu serei aquilo que tu queres que eu seja. I'll do what you want me to do. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. I'll go where you want me to go. Eu irei aonde o Senhor quer que eu vá. Everyone else in this auditorium. E todas as pessoas nesse auditório. Should be praying for those. Vamos orar por eles. Who have come forward. Que vem aqui na frente. Praying that they would be used by God. Ore para que eles sejam usados por Deus. In a mighty way. De uma maneira poderosa. Used by God. Usados por Deus. To change their world. Para mudar o seu mundo. I want the shofar. Eu quero o shofar. Shofar to come out. O homem do shofar. O homem do shofar. And I want Aleluia. you to get ready to blow the shofar. Eu quero que você se prepare para você assoprar o shofar. And when he blows that shofar, e quando ele soprar esse shofar, I want us to shout with a great shout. Nós queremos que nós demos um grito bem alto. And I want you to see your walls coming down. E eu quero que você veja as suas muralhas caírem. Your cities kneeling at the feet of Jesus. As suas cidades se ajoelharem aos pés de Jesus. Your nations kneeling at the feet of Jesus. Os seus países se ajoelharem aos pés de Jesus. I want you to shout. Eu quero que você grite like you've been walking around silently for 7 days. Então, quero que você grite mais alto, porque você estava andando de maneira silenciosa por vários dias. I want you to shout. Eu quero que você dê um grito like you haven't been able to say a word. Como você nunca foi capaz de dizer uma palavra. In days. Em dias. I want you to shout. Eu quero que você grite because your life depends on it. Porque a sua vida depende disto. Are you ready? Você está pronto? Are you ready? Você está pronto? Are you ready? Você está pronto? O shofar.
Pastors, elders, deacons, leaders, Pastores, pastors and leaders, pastores e líderes, I want you just to go through and begin to lay hands and pray. e eu quero que vocês desçam aqui, comecem a impor as mãos sobre as pessoas, On these who are here because of their calling. naqueles que estão aqui por conta do seu chamado. Just begin to walk through. They're all the way around the front and down the E aisles. comecem a andar por aí, impondo as mãos aqui na frente, pelos corredores. This is an important moment. Esse é um momento muito importante. We are sending into the harvest Nós field. estamos enviando para o campo da colheita. We are sending into the harvest field. Nós estamos enviando para a colheita. You are harvesters. Vocês são ceifeiros. You are workers. Vocês são trabalhadores. God's putting in your heart right now Deus está colocando no coração de vocês agora what you need to do and where you need to go. aquilo que você precisa fazer e aonde você precisa ir. When you leave here, there will be no question. Quando você ouvir, não haverá nenhum tipo de dúvida. I see it all over your faces. Eu consigo ver nos seus rostos God speaking to your heart, Deus falando ao seu coração, saying, this is what you're going to be. falando: é isso que você será, This is what you're going to do. é isso que você fará, This is where you're going to go. é para lá que você deve I'm ir. talking about this decade. E eu estou falando dessa I'm década. not talking about in 20 Eu não years. estou falando de 20 anos. I'm talking about right now. Eu estou falando do hoje. This decade. Essa década. God's calling you. Deus está chamando He's going to você. give you the courage E Ele vai te dar coragem and the boldness e a to ousadia get outside your comfort zone. para que você possa fazer. My Father, Deus, meu Pai, hallelujah. aleluia. There were two action steps that the Lord gave me for this evening. E existem dois passos, dois movimentos estratégicos que o Senhor me deu para essa noite. One is happening right now. Um deles está acontecendo agora. The other O outro is the army, é o exército of God de Deus all over this auditorium. por todo esse auditório. There's a secret weapon in the Pentecostal Church of God. Existe segredo dentro da Igreja de Deus Pentecostal. A secret weapon Uma arma secreta in the nations of the world. nas nações do mundo. A secret weapon Uma arma that secreta is being prepared in the caves que foi preparada nas cavernas and in the secret e nos places. lugares secretos. Being prepared Esteja preparado under tin roofs abaixo dos and under the tetos trees e abaixo das árvores and in church e buildings. nos prédios. A secret weapon Uma arma secreta, of multi-nations and uma arma pelas nações, and multi-cultures multicultural, and de multi-generations. gerações, de muitas gerações. And that secret weapon E essa arma secreta is you. é você. Everyone in this building, Todos aqui nesse prédio, you are the secret weapon. você é a arma secreta. We will defeat the devil Nós iremos derrotar o inimigo by the blood of the Lamb pelo sangue do Cordeiro and by the word of your e testimony. pelo seu testemunho.
You are called. Você é chamado. You are harvesters. Você é um ceifeiro. You are missionaries. Você é um missionário. To your homes. Para a sua casa. To your businesses. Para os seus negócios. To your cities. Para as suas cidades. To your nations. Para a sua nação. You are God's secret weapon. Você é a arma secreta de Deus. I want you to lift your hands all over the place. E eu quero que você levante a sua mão nesse momento. And I want you to begin to shout with a great shout. E eu quero que você dê o melhor grito dos seus Because pulmões. God is using you. Porque Deus está usando você. 1, 2, 2, 3. 3. Você é a arma de Deus para esse mundo. Some of you need to be baptized in the Holy Spirit. Alguns de vocês precisam ser batizados Keep your pelo hand- Espírito Santo. Keep your hands up. Keep your hands Deixe up. sua mão levantada. Levante a sua mão. Levante a sua mão. You can't witness Você não pode ser uma testemunha without the fire of God in your belly. sem o fogo de Deus dentro de você. After that, the Holy Ghost has come upon you. Então comece a pedir para que o Espírito Santo venha sobre você. You shall be witnesses. Você será uma testemunha. Some of you need to be baptized in the Holy Spirit for the first time. Alguns de vocês precisam ser batizados pelo Espírito Santo pela primeira vez. Some of you need to be baptized or rebaptized again. Alguns de vocês precisam ser batizados ou batizados novamente. You need to be set on fire. Vocês precisam ser postos em fogo. John Wesley, the great church theologian, said, Então John Wesley, o teólogo, falou: I set myself on fire eu me coloco em fogo so that others can watch me burn for God. para que os outros possam me ver queimar para Deus. Somebody needs to be set on fire from heaven. Alguns de vocês precisam ser cheios de fogo do céu. Lift your voices right now. Então comece a clamar, levante a If sua voz. you have a spiritual language, Se você sabe falar em I want línguas, you to begin to speak it right now. eu quero que você comece a falar You agora. have a spiritual language. Se você tem uma Begin batizado to em speak línguas, it right now. então comece a falar agora. Speak it out. Receive the Holy Ghost. Receba o Espírito Santo. 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 Stop speaking in your language Pare de falar na sua língua and speak in a heavenly e language. comece a falar na língua celestial. Stop speaking Portuguese Pare de falar o português and start speaking in your spiritual e language. comece a falar na sua língua espiritual. Stop speaking English Pare de falar inglês and start speaking in your spiritual e comece language. a falar em línguas. Ao Deus do meu amor, eu navegarei.
I'm in awe of God. I'm in awe of God. I'm in awe of God. I am amazed. Eu estou maravilhado com Deus. Never the same. Never the same. Never the same. Never the same. I'm amazed at God. Deus, estou encantado com aquilo que Deus está fazendo. One moment changes everything. Momento muda tudo. One moment from heaven changes everything on earth. Momento no céu, na terra muda tudo. So many in this room are experiencing that one moment. E muitos aqui nesse local estão experimentando esse momento agora. That will never be the same. Eles nunca mais serão os mesmos. When you leave here, E quando você sair daqui, you will have to share your faith. você terá que compartilhar sua fé. Pastors, some of you Pastores, alguns de vocês will open up the church irão abrir a igreja for a worship service. para um culto. And you'll tell everyone to leave E você terá que falar para todos saírem. and go out for an hour E vocês têm que mandar eles saírem por 1 hora. and don't come back E não voltar. unless you bring somebody with you. A não ser que você traga alguém com você. And they'll come back in an hour E eles voltarão dentro de 1 hora. and the building will be full. E o prédio será cheio. I've been in conferences Eu já estive em conferências. and at the beginning of the E service no começo do culto, I've said I want everybody to leave e eu falei, eu quero que todo mundo saia and come back in an hour. e volte dentro de 1 hora. If you don't have someone with you, E se você não trouxer alguém com você, don't come back. não volte. And they would come back E eles voltavam and the place would be filled. e o lugar ficava lotado. Somebody needs to have such a heart for the harvest E assim, alguns de vocês têm que ter esse coração pela colheita, that you're not willing que você não irá, to keep having church as you're doing it today que você não terá a igreja da mesma maneira que ela é hoje, unless God's presence shows up, até que a presença de Deus apareça, unless unbelievers show up, até que os não crentes apareçam, brought by the people of God, trazidos pelo povo de Deus, one to the Lord. chegando até o Senhor. God is doing something. Deus está fazendo algo. This is the greatest harvest Essa daqui é a grande colheita in the history of the church, na história da igreja. and we get to be a part of E it. nós temos que ser parte disso. Come on, lift your hands Vamos lá, again levante suas mãos and novamente. declare that we're going to do it through the presence of the Holy E nós Spirit. faremos isso através da presença do Espírito Santo.